Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos nos transmite hoje o envio dos apóstolos em missão e o retorno deles, contando a Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. E Jesus, mostrando uma profunda humanidade, preocupa-se com o descanso deles depois de alguns dias de trabalho intenso. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Nunca podemos descuidar o descanso. O corpo e a mente humana têm os seus limites e precisamos saber respeitá-los. Como diz o famoso ditado, Deus perdoa sempre, os homens algumas vezes e a natureza nunca perdoa. Se não sabemos respeitar os limites da nossa natureza, as consequências virão mais dia ou menos dia. Tenho sabido descansar as horas devidas? Tenho sabido colocar um limite no meu trabalho? Hoje vamos voltar à nossa série dos sábados sobre a vida de Jesus. Sempre podemos conhecer melhor a vida de nosso Senhor e cada progresso neste sentido nos faz um bem enorme. Na última vez vimos a primeira ida de Jesus a Nazaré, depois de começar a sua vida pública. Hoje veremos alguns traços da sua doutrina. Entre os judeus, a religião havia se tornado uma simples observância de rituais. À medida que se afastavam do verdadeiro culto a Deus e perdiam o poder de sua palavra, haviam tentado suprir o conteúdo espiritual com cerimônias e tradições inventadas por eles. Somente o sangue de Cristo pode purificar o pecado. Somente seu poder pode livrar o homem de pecar. Mas os judeus dependiam de suas próprias obras e cerimônias de sua religião para ganharem a salvação. Por causa do zelo com que se dedicavam ao desempenho dos atos exteriores, julgavam-se justos e dignos de ocupar um lugar no reino de Deus. Suas esperanças fixavam-se nas grandezas do mundo. Anelavam riquezas e poder que achavam ser o prêmio merecido de sua suposta piedade. Aguardavam o estabelecimento do reino do Messias na terra, e ele haveria de dominar como um grande príncipe entre os homens. Cada bênção e favor terrenos esperavam receber por ocasião de sua vinda. Jesus sabia que suas esperanças seriam frustradas. Ele tinha vindo ensinar a eles algo muito melhor do que procuravam. Seu objetivo era restaurar o verdadeiro culto a Deus. Ele devia trazer a religião com pureza de coração, que se manifestaria em uma vida reta e em um caráter santo. Os discípulos de Cristo haviam sido influenciados pelos ensinos dos rabinos, e foi para esses discípulos que as primeiras lições de Cristo foram destinadas. Foi então que começaram a ouvir o sermão das bem-aventuranças. Tais ensinamentos eram estranhos e novos para os ouvintes de Jesus, e por isso ele os repetiu muitas vezes. Certa vez, um doutor da lei veio à sua presença e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em vez de arrepender-se, porém, buscou uma escusa para seu egoísmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Sacerdotes e rabinos, com frequência, discutiam sobre esse assunto.
Não consideravam os pobres e os ignorantes como seu próximo e nem lhes dispensava bondade. Jesus não participou de suas discussões, mas respondeu com uma história que havia acontecido há algum tempo. Jesus conta a história do bom samaritano. Jesus ensinou que qualquer pessoa que precisar de ajuda é nosso próximo. Devemos tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. Jesus guardou o sábado e ensinou seus discípulos a guardá-lo. Ele sabia como o dia de repouso devia ser observado, pois ele mesmo o santificara. Os mestres judeus haviam criado muitas regras a respeito de como guardar o sábado e queriam que todos obedecessem a elas. Assim, vigiavam Jesus para ver se ele as cumpriria. Um sábado, quando Cristo e os discípulos voltavam da sinagoga, atravessaram um campo de cereais. Já era tarde e eles estavam com fome. Por isso, colheram algumas espigas e comeram os grãos. Em qualquer outro dia, era permitido colher e comer do fruto da terra, mas jamais no sábado. Os inimigos de Cristo viram o que os discípulos fizeram e disseram a Jesus: "Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado." Jesus, porém, defendeu seus discípulos. Lembrou seus acusadores que Davi, quando teve necessidade, comeu os pães da proposição do tabernáculo e deu também a seus famintos seguidores. Se foi direito a Davi, quando faminto, comer os pães sagrados, não seria direito a discípulos colher os grãos nas horas sagradas porque estavam com fome? O sábado não foi feito para ser um fardo às pessoas, mas para o bem delas e para dar-lhes paz e repouso. Por isso Jesus disse: "O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado." Aos que o acusaram de abolir a lei, respondeu: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir significa guardar ou praticar." Desse modo, quando Jesus veio a João Batista para ser batizado, disse: "Nos convém cumprir toda a justiça." Cumprir a lei é obedecer perfeitamente a ela. Em muitas ocasiões, os judeus acusaram Jesus de transgredir o sábado. Muitas vezes tentaram matá-lo porque ele não o guardava de acordo com as tradições judaicas. Porém, isso não o afetava. Ele guardava o sábado como Deus desejava. O Salvador caracterizou a si mesmo como o bom pastor e seus discípulos como o seu rebanho. Ele disse: "Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim." Enquanto Jesus esteve na terra, mostrou, através de seus milagres, poder para salvar até os que haviam ido longe demais. Ao curar as doenças do corpo, mostrou que era capaz de limpar o pecado do coração. Ele fez o coxo andar, o surdo ouvir e o cego ver. Purificou os miseráveis leprosos, curou o paralítico e os enfermos com todo tipo de doença. Por sua palavra, até os demônios eram expulsos daqueles a quem subjugavam. Os que presenciavam seus poderosos milagres maravilhavam-se, dizendo: "Que palavra é esta, pois com autoridade e poder ordena e espíritos imundos, e eles saem." Que lição nós podemos tirar hoje? Os judeus pensavam que, pelo fato de serem judeus e cumprirem os rituais estabelecidos, eles já estavam salvos. Jesus começará a ensinar que o que importa é o nosso interior, o nosso coração. O mais decisivo para a nossa salvação é a pureza do coração, é tirar todo o mal que há dentro dele. Lembremos hoje desta verdade e renovemos o propósito de lutar contra todas as nossas más inclinações. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.